importantes e decisões que impactam a vida de todo brasileiro. É verdade. E vamos desvendar tudo isso aqui, sem juridiquês, com a linguagem clara e direta, para você entender direitinho o que o STF decidiu e por quê. Exatamente. Sem mistério e sem complicação. Direto ao ponto. E já que a gente gosta de começar com o pé direito, vamos falar de um assunto que gerou bastante debate: os direitos das pessoas transgênero. O STF decidiu, por unanimidade, que o Ministério da Saúde precisa garantir atendimento médico que atenda às necessidades biológicas de pessoas trans, independentemente da identidade de gênero. É uma decisão histórica, imagina só. Um homem trans que precisa consultar um urologista ou uma mulher trans que precisa de acompanhamento ginecológico, enfim, acesso a qualquer especialidade médica, sem ter que enfrentar barreiras e constrangimentos. Parece básico, né? Mas, infelizmente, ainda era um obstáculo para muitas pessoas trans do Brasil. Pois é, mas agora o STF deixou claro, saúde é direito de todos. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, precisa garantir isso na prática. E essa decisão não para por aí. O STF também determinou que a declaração de nascido vivo seja atualizada. A partir de agora, a parturiente mãe será um campo obrigatório e responsável legal pai será facultativo. Mais um ponto importante. Essa mudança reconhece a diversidade familiar de pessoas trans, garantindo que a certidão de nascimento reflita a realidade dessas famílias, sem impor um padrão único. Afinal, nem toda família é composta por pai e mãe, certo? O Brasil é um país diverso, com diferentes configurações familiares, e a lei precisa acompanhar essa realidade. Exatamente. E o STF está atento a essas mudanças sociais, garantindo que a lei seja um instrumento de inclusão e justiça para todos. Falando em justiça, o STF também se posicionou em relação aos direitos das pessoas com deficiência, considerando inconstitucional qualquer norma que dificulte a participação da sociedade civil no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. É isso aí. O CONAD é um órgão super importante para a inclusão social de pessoas com deficiência. E a participação da sociedade civil é fundamental para que esse conselho funcione de forma democrática e representativa. Afinal, quem melhor para defender os direitos das pessoas com deficiência do que elas mesmas e aqueles que lutam ao lado delas? Sem dúvida. Representatividade e participação popular são pilares de uma sociedade justa e inclusiva. E o STF, mais uma vez, demonstrou seu compromisso com esses valores, garantindo que a voz das pessoas com deficiência seja ouvida e que seus direitos sejam respeitados. O STF não tá para brincadeira quando o assunto é defender os direitos de todos os brasileiros. E falando em defender, o STF também entrou em campo para proteger os animais, validando uma lei do estado de Alagoas sobre a proteção e controle reprodutivo de cães e gatos abandonados. Bem-estar animal em pauta. Ah. Uma questão que tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade, né? Com certeza. E essa decisão do STF é um passo importante na luta pela proteção dos animais e no controle de zoonoses, um problema que afeta a saúde pública como um todo. Afinal, a saúde humana e a saúde animal estão interligadas, não é mesmo? Exatamente. E o STF reconheceu a importância de tratar essa questão de forma séria e responsável, garantindo a proteção dos animais e na saúde da população. Legal. Vimos então decisões importantes sobre direitos de pessoas transgênero, pessoas com deficiência e bem-estar animal. Mas agora, prepare-se, porque vamos entrar em um terreno que costuma ser um pouco espinhoso às finanças estaduais. O STF considerou inconstitucional a transferência automática de recursos de depósitos judiciais relacionados a impostos estaduais para o Poder Executivo do Paraná. Opa! Essa decisão mexeu com as estruturas. O STF entendeu que essa transferência automática feria a separação de poderes, um princípio fundamental da nossa democracia. Afinal, o Executivo não pode ter controle total sobre recursos que estão sob litígio, né? Exatamente. É preciso garantir a autonomia do judiciário e a gestão responsável do dinheiro público. E o STF está atento para evitar qualquer tipo de abuso ou desvio de recursos. E aí, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no informativo STF 55. Segura firme, porque agora a gente vai desbravar o mundo da Previdência Social. Previdência Social. E esse tema me dá um frio na barriga. Mas com você aqui para explicar, tenho certeza que a gente vai entender tudo direitinho. Pode deixar, a gente vai desvendar todos os mistérios. E para começar, o STF analisou a Lei 13.134 de 2015, que mexeu nos prazos de carência para seguro-desemprego. Essa lei deu o que falar, né? Muita gente ficou preocupada achando que ia prejudicar os trabalhadores. Sim, a mudança nos prazos gerou bastante discussão, mas o STF analisou tudo com muito cuidado e decidiu que a lei é constitucional. Ufa! Então quer dizer que as mudanças não prejudicam os trabalhadores. É isso aí. O STF sempre leva em consideração o impacto social das suas decisões. Eles entendem que o seguro-desemprego é fundamental para proteger os trabalhadores que perdem o emprego. Mas, e a questão da sustentabilidade do sistema? Afinal, o dinheiro não cai do céu, né? Verdade. E esse foi um dos pontos que o STF levou em consideração. A mudança nos prazos de carência busca garantir a saúde financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o famoso FET. Ah, tá. Então é tipo
um ajuste para garantir que o sistema continue funcionando para todo mundo sem comprometer a essência do seguro-desemprego. Exatamente. É como reformar uma casa para que ela continue de pé, mantendo a estrutura, mas com algumas mudanças importantes. Boa analogia, gostei. E essa mesma lógica se aplica a outra decisão do STF. Sim. A Lei 13.834 também mexeu no seguro-defeso, aquele benefício pago aos pescadores durante o período em que a pesca é proibida, para proteger as espécies. Ah, sim. Lembro de ter ouvido falar sobre isso. E qual foi a mudança? A lei limitou o tempo de recebimento do seguro-defeso ao período máximo de 5 meses, mesmo que o período de defesa seja maior. Entendi. E o STF concordou com essa mudança? Sim. Mais uma vez, o STF considerou a lei constitucional, entendendo que o objetivo é garantir o equilíbrio financeiro do sistema. Então, o STF está buscando um meio termo, né? Proteger os direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantir que sistemas de proteção social continuem funcionando. Isso aí. É como um malabarista equilibrando vários pratos girando ao mesmo tempo. E por falar em equilíbrio, o STF também analisou a Lei 13.135, que mexeu nas regras da pensão por morte. Essa lei gerou muita polêmica, né? Lembro que muita gente foi preocupada com as mudanças nos prazos e nos requisitos para receber a pensão. É verdade. As mudanças foram significativas, mas o STF analisou cada ponto com lupa e decidiu que a lei é Constituição. Então tá tudo certo. As mudanças não prejudicam os beneficiários da pensão por morte. O STF entendeu que não. Na verdade, as mudanças foram importantes para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência, tanto o regime geral quanto o regime próprio dos servidores públicos. Tá. Então as mudanças foram necessárias para evitar abusos e garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo. Tipo, um jardineiro podando uma árvore para que ela cresça forte e saudável. Perfeito, é exatamente isso. E olha só, o STF também se manifestou sobre um tema bem específico, que é a possibilidade de usar uma ação rescisória para adequar uma decisão judicial que já transitou em julgado à modulação temporal dos efeitos de uma tese de repercussão geral. Ação rescisória, modulação temporal, repercussão geral. Meu Deus, quanta palavra difícil. Explica isso pra gente, por favor, em português, claro. Calma. Sem desespero, vou traduzir esse juridiquês para você entender direitinho. Imagina que o STF é tipo um maestro que rege a orquestra do sistema judicial brasileiro. Interessante. E o que isso tem a ver com ação rescisória, modulação temporal e repercussão geral? Às vezes, uma decisão judicial antiga, que já foi considerada definitiva, tipo um partido antiga, precisa ser ajustada para se harmonizar com uma nova interpretação da lei, definida pelo próprio STF. Essa nova interpretação, que vale para todo o país, é o que a gente chama de tese de repercussão geral. E a ação rescisória é como um instrumento especial que permite corrigir essa decisão antiga, garantindo que a música continue tocando em harmonia. Ah, agora entendi. É tipo atualizar um software para corrigir bugs e melhorar o desempenho. E essa atualização só pode ser feita através dessa tal ação rescisória. Exatamente. É uma ferramenta importante para garantir que as decisões judiciais estejam sempre em sintonia com a jurisprudência do STF, evitando conflitos e inconsistências. Faz sentido. E qual foi o caso concreto que levou o STF a se manifestar sobre esse tema? Foi um caso que envolvia a modulação temporal dos efeitos da tese fixada no julgamento do REA 574.716, que tratava da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Nossa, que específico. Mas entendi a lógica. O STF teve que decidir se uma decisão judicial antiga, baseada em uma interpretação da lei que já não era mais válida, poderia ser modificada para se adequar à nova jurisprudência. Isso aí. É como se a lei tivesse passado por uma reforma e as decisões judiciais precisassem ser atualizadas para acompanhar essa mudança. Legal. O STF está sempre buscando aperfeiçoar o sistema judicial, para garantir que ele seja justo e eficiente. E já que a gente falou tanto de previdência, que tal agora a gente mergulhar em outro tema que costuma gerar muitas dúvidas? O imposto de renda para brasileiros no exterior. Boa ideia. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai descobrir o que o STF decidiu sobre a cobrança de imposto de renda para quem recebe pensão ou aposentadoria do Brasil e mora fora do país. Chegamos à última parte do nosso mergulho no informativo 455. Depois de explorarmos a previdência social, vamos encerrar nossa expedição desvendando os mistérios do mundo dos tributos. Tributos. Sei que é importante, mas confesso que me dá um nó na cabeça. Mas com você aqui, a gente desvenda qualquer enigma. Pode deixar. O STF analisou questões importantes sobre PIS/COFINS e imposto de renda. Uma delas foi a questão da repristinação das alíquotas dessas contribuições. Repristinação. Parece complicado. É mais simples do que parece. Imagine que uma lei é como uma lâmpada. Apagaram ela, mas de repente acenderam de novo. Ela volta à vida. No caso do PIS/COFINS, o decreto 11.364 de 2023 revogou um decreto anterior que reduzia as alíquotas.
Com a revogação, as alíquotas voltaram ao valor original. E isso é a repristinação. Entendi. Tipo, a lei original estava gerando uma soneca e o despertador tocou. Mas e aí o que o STF decidiu sobre essa volta das alíquotas? Teve gente reclamando. Claro, ninguém gosta de pagar mais impostos. Mas o STF decidiu que a aplicação das alíquotas integrais a partir da repristinação não precisa esperar 90 dias. Mas por que essa exceção? O contribuinte não saiu perdendo. O STF analisou o caso e entendeu que, nesse caso, não teve problema. O contribuinte já era sujeito às alíquotas integrais desde 2015. A redução foi temporária, tipo um desconto por tempo limitado. Ah, entendi. Como se o preço original voltasse ao normal depois da promoção. Fez sentido. E o imposto de renda para brasileiros no exterior, o que o STF decidiu. Essa decisão foi importante. O STF considerou inconstitucional cobrar 25% de imposto de renda sobre pensões e aposentadorias de quem mora fora do Brasil. Uma vitória para os brasileiros no exterior. Mas por que essa alíquota era inconstitucional? Qual foi o problema? O STF entendeu que essa cobrança era injusta, violando vários princípios constitucionais: a isonomia tributária, a capacidade contributiva e a vedação ao confisco. Calma, muita informação. Vamos por partes. Explica essa questão da isonomia. A isonomia tributária busca o equilíbrio. Ela garante que pessoas em situações semelhantes sejam tratadas de forma igual. No caso, brasileiros que moram no exterior e recebem pensão ou aposentadoria do Brasil pagavam mais imposto que quem mora aqui, sem justificativa. Ou seja, injustiça total. E a capacidade contributiva? A capacidade contributiva considera sua capacidade de pagar impostos, sem que isso vire um fardo. No caso da alíquota de 25%, o STF entendeu que essa medida ignorava a realidade de cada um. Então era como cobrar o mesmo preço de ingresso no cinema. Não importa se você está na primeira fileira ou lá no fundão. E a vedação ao confisco? A vedação ao confisco protege contra impostos abusivos que podem te fazer perder seus bens. É como se o governo te obrigasse a vender seu carro para pagar o IPVA. No caso, a alíquota de 25% poderia ser confisco, especialmente para quem ganha menos. Nossa. Essa decisão sobre imposto de renda para brasileiros no exterior foi importante. Mostra que o STF se preocupa com a justiça para todos, em qualquer lugar. Com certeza. Esses casos mostram como as decisões do STF impactam a vida de todo brasileiro. O STF é o guardião da Constituição, garantindo os direitos dos cidadãos e a justiça. E chegamos ao fim do nosso mergulho no informativo STF de 155. Desvendamos decisões sobre direitos de pessoas trans, bem-estar animal, finanças públicas, previdência social e impostos. Uma verdadeira maratona jurídica. Ufa! Vimos como o STF atua em diversas áreas, buscando uma sociedade mais justa e igualitária. E você que acompanhou a gente, qual decisão te chamou mais atenção? Conta pra gente. E lembre-se, ficar por dentro das decisões do STF é essencial para entender o Brasil e exercer a cidadania. Valeu pela companhia. Até a próxima no The Deep Dive.